Eu nunca fui o tipo de mulher que sonhou com casamento desde criança. Não fazia parte das minhas brincadeiras com bonecas, não estava nos meus desenhos de caderno. Mas, de algum jeito, naquele dia, quando olhei meu reflexo no espelho, com o vestido branco moldando meu corpo como se tivesse sido feito por mãos de fada, senti algo quase místico. Como se o mundo parasse por um segundo apenas para mim. O salão estava decorado com delicadeza. Flores brancas com toques de azul claro, as mesmas que eu e Tiago havíamos escolhido juntos numa tarde em que tudo parecia calmo, quase perfeito. As velas acesas projetavam sombras suaves nas paredes, e havia um perfume no ar que misturava lavanda, jasmim e algo mais, talvez esperança. Eu estava pronta. Não apenas vestida, mas inteira. Minha alma, que tantas vezes foi esmagada, diminuída, moldada para caber em moldes que não eram meus, finalmente respirava com plenitude. Mas eu me enganei. Naquela noite, minha irmã Natália, sempre pronta a brilhar, sempre disposta a reduzir tudo e todos ao seu próprio espetáculo, resolveu que o altar seria palco. E eu, a peça. A cerimônia em si foi rápida, quase etérea. As palavras do juiz de paz foram solenes, e houve um instante em que achei que o amor que sentia por Tiago era maior do que qualquer sombra que minha família pudesse lançar sobre mim. Que nada me alcançaria. Tolice minha. O jantar foi servido. O salão enchia-se de risos e brindes. Minha mãe, sentada à mesa central, exibia o sorriso triunfante de sempre, o mesmo sorriso que dizia: não importa o que você conquiste, eu ainda estou no controle. Eu fingia não ver. Fingia bem. Quando o microfone foi passado para Natália, eu quis acreditar que ela diria algo bonito. Afinal, era meu casamento. O que poderia dar errado? Ela subiu ao palco com seu vestido vermelho cintilante e claro, vermelho, porque não bastava estar presente, ela precisava ser o centro, e sorriu com aquele ar que só ela tinha, arrogância embrulhada em charme. Boa noite a todos. Eu sou Natália, irmã da noiva, embora às vezes me pergunte se somos mesmo da mesma família, disse ela, já arrancando risadas. Olhei para Tiago, confusa. Ele sorriu de canto, achando que era piada. Eu quis acreditar que fosse. Mas não era. Hoje é um dia especial. Não porque minha irmã está se casando, claro, mas porque ela finalmente conseguiu o que procurava desde a faculdade, um homem rico. Ela ergueu a taça de champanhe, gargalhando. A gargalhada se espalhou. Como praga. Como veneno. Alguns convidados riram por educação. Outros por prazer cruel. Eu fiquei paralisada. Gente, sério, vocês acham que ela está apaixonada? Por favor. Desde que éramos adolescentes, minha irmã vivia atrás de homens com sobrenomes de herdeiros. Nunca foi segredo. Ela até dizia que amor se constrói, depois do contrato pré-nupcial. Natália disse, estourando em mais risos. Eu senti minha respiração falhar. Meus olhos procuraram apoio em rostos conhecidos. Alguns desviavam o olhar. Outros observavam com pena. Mas ninguém interveio. Então, a voz da minha mãe cortou o ar como lâmina. Parabéns, caçadora de ouro. Ela disse, erguendo o copo com o mesmo sorriso com que me feriu tantas vezes ao longo da vida. Houve uma gargalhada geral. Como uma plateia sedenta por sangue. E foi ali, naquele segundo exato, que Tiago se levantou. Não foi abrupto, não foi com raiva. Foi com algo mais sombrio. Com um tipo de frieza que só quem está muito decepcionado consegue demonstrar. É sério isso? Perguntou ele, alto, olhando diretamente para minha irmã. Natália tentou rir mais uma vez, como se pudesse transformar tudo em brincadeira. Mas a gargalhada morreu nos lábios quando Tiago apontou para a tela do telão, onde passavam fotos nossas. Ele pegou o controle da projeção e mudou a imagem. Um vídeo começou. Silêncio. O salão inteiro emudecido. A gravação mostrava um quarto. O quarto de Natália. Ela estava ao telefone, rindo. A voz dela era clara, cortante como faca. Claro que vou fazer um discurso. Ela precisa ser desmascarada na frente de todos. Acha mesmo que vai se casar como uma santa? Ela nunca foi. Só sabe correr atrás de homem com conta bancária.
desde os tempos da faculdade. E aquela família dele, então? Nem sabem com quem estão lidando. O vídeo acabou. Natália ficou pálida. Tentou falar alguma coisa, mas não conseguiu. Minha mãe, por outro lado, se levantou em fúria. Isso é montagem. Gritou, mas até ela sabia que era inútil. A voz, o quarto, o rosto, era inegável. Tiago desceu do palco. Parou ao meu lado e segurou minha mão com firmeza. Eu sei quem você é. Sempre soube. E nada disso muda o que sinto. Mas precisava mostrar a verdade. Eles não te merecem. Ele olhou para todos, depois voltou os olhos para mim. Agora, vamos sair daqui? Minhas pernas tremiam. O coração batia como se quisesse rasgar o peito. Eu assenti. Saímos sem olhar para trás. Mas por dentro, algo gritava. Aquela noite deveria ter sido minha. Eu deveria ter sentido alegria, amor, leveza. E o que me foi dado? Desprezo, humilhação, violência emocional camuflada de piada. Natália não tinha terminado. Minha mãe também não. Elas não iam aceitar a derrota assim. Mas eu também não era mais a mesma. A noiva que saiu daquele salão não era mais a mulher que entrou. Ela estava ferida. Mas consciente. E mais importante, estava decidida a não deixar isso impune. 2 semanas se passaram desde o casamento. 2 semanas desde que a minha própria família transformou o dia que deveria ser o mais bonito da minha vida em um espetáculo de humilhação pública. Desde então, as mensagens começaram a chegar. Algumas tentavam justificar o discurso como uma brincadeira mal interpretada. Outras diziam que eu estava exagerando. Mas a maioria apenas dizia o mesmo de sempre, que eu não tinha senso de humor, que não sabia rir de mim mesma. Você sempre levou tudo tão a sério, escreveu minha mãe em uma das mensagens. Era só uma piada. Sua irmã queria descontrair. Você deveria ser grata. Está casada com um bom partido, mesmo sendo, você. Fechei o celular com tanta força que achei que fosse partir a tela. Era aquilo. Sempre fora aquilo. Desde criança, fui a piada pronta da casa. A filha que não tinha os mesmos traços finos da irmã, que não dançava balé com graça, que não ganhava medalhas em concursos. Natália sempre foi a estrela. E eu, a sombra conveniente. Aquela que ninguém via até precisar ser usada para destacar o brilho alheio. A diferença é que, agora, eu não estava mais disposta a aceitar. Tiago me observava em silêncio, respeitando o meu tempo. Eu sabia que ele queria conversar, queria entender por que aquela dor parecia não cicatrizar, mesmo depois de sua defesa pública. Mas não era simples. Nunca é simples quando a ferida foi aberta por quem deveria te amar. Elas vão continuar, não vão? Perguntei, numa noite qualquer, enquanto ele se deitava ao meu lado. Vão. Porque perderam o controle sobre você, respondeu ele, sem hesitar. Era a verdade. Pela primeira vez, eu havia rompido o ciclo de submissão. Saí do salão sem chorar, sem implorar, sem ceder. E isso as enfureceu. Minha ausência era uma afronta maior do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. 2 dias depois, Natália veio até o nosso prédio. A portaria me avisou que havia uma mulher exigindo subir, dizendo que era assunto de família. Olhei pela câmera e a vi lá embaixo, salto alto, blazer vermelho sangue, os cabelos impecavelmente penteados. A imagem da arrogância. Ela disse que vai fazer escândalo se não descer, avisou o porteiro, constrangido. Eu desci. Não por ela. Mas porque eu precisava olhar nos olhos da mulher que tentou destruir meu casamento e entender até onde ela seria capaz de ir. Que bom que ainda tem um mínimo de decência, disse ela, cruzando os braços quando me viu. Estou aqui porque não quero barulho na rua, respondi. Ela riu, balançando a cabeça. Sempre tão preocupada com o que os outros pensam. Mas não se preocupe, não vim brigar. Vim te dar um aviso. Aviso? Repeti, mantendo a calma. Acha que vai sair como vítima dessa história? Está enganada. Tem gente que acredita no que viu no vídeo.
Mas tem gente que está começando a se perguntar se você não armou tudo. Afinal, que noiva deixa o próprio noivo subir um vídeo de surpresa no meio da festa? Meu estômago revirou. Você está me acusando de planejar isso? Perguntei, a voz oscilando entre incredulidade e raiva. Não estou acusando. Estou apenas dizendo que as pessoas comentam. E você sabe como é fácil moldar uma narrativa quando a mulher em questão tem histórico, oportunista. Eu respirei fundo. Fechei as mãos em punhos ao lado do corpo. Vá embora, Natália. Antes que eu chame a polícia por perturbação. Só estou te dando uma chance de ficar quieta. De fingir que nada aconteceu. Se continuar se fazendo de vítima, se continuar bancando a injustiçada, eu vou te expor. Ela virou as costas e saiu andando, como se tivesse vencido alguma coisa. Como se o simples ato de me amedrontar lhe desse poder. Mas o que Natália não sabia era que, naquela noite, eu tomei uma decisão. Não bastava cortar laços. Eu precisava mostrar ao mundo quem ela era de verdade. E não com vídeos, não com provas. Mas com algo que ela jamais esperaria: espelhos. Espelhos não refletem apenas o rosto. Refletem intenções, passados, padrões. E eu decidi que era hora de mostrar a todos os que aplaudiam o que realmente havia por trás daquele sorriso encantador. Comecei pelas amigas. Não que eu tivesse o hábito de fuçar redes sociais alheias, mas eu sabia onde olhar. As mesmas mulheres que compartilharam vídeos do casamento, rindo, repostando frases como "quem fala o que quer", estavam agora entre as que recebiam mensagens cuidadosamente escritas por mim, perguntando o que achavam de uma mulher que rouba o ex da própria melhor amiga. Sim, Natália tinha um histórico. E eu tinha os prints. Não me orgulho de ter feito isso. Mas há guerras que só se vencem com munição. Eu não menti. Apenas revelei. Em poucas semanas, as risadas começaram a cessar. Alguns convites sociais foram cancelados. Um jantar importante foi desmarcado por imprevistos. A vida perfeita da minha irmã começou a mostrar rachaduras. Mas ela não caiu em silêncio. Ela me ligou. Várias vezes. Depois veio minha mãe. Quer destruir sua própria irmã? Perguntou ela, como se estivesse genuinamente indignada. Sabe o que isso diz sobre você? Que eu não sou mais o tapete da família, respondi. E que estou apenas devolvendo o que me foi jogado por anos. Não é assim que as coisas funcionam entre irmãs. Então me diga, mãe, como funcionam? Porque no meu casamento, funcionou assim: uma me humilhou em público, e a outra brindou a humilhação. Foi isso que aprendi. Ela desligou. Não voltou a ligar. O silêncio da minha mãe foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Porque, de alguma forma, eu ainda esperava que ela dissesse que estava arrependida. Que não sabia que Natália iria tão longe. Que não queria ter me magoado. Mas ela nunca disse. Porque ela nunca sentiu. Naquele momento, compreendi com uma clareza assustadora: eu estava sozinha. Pela primeira vez, completamente sozinha. Mas não era um desamparo. Era libertação. Ninguém me segurava mais. Não havia mais correntes disfarçadas de abraços, nem sorrisos que escondiam navalhas. Só havia eu. E isso precisava bastar. Tiago me encontrou sentada no chão da sala, cercada de envelopes, anotações e planos que nem eu sabia que tinha. Você está bem? Ele perguntou, com a voz baixa, cuidadosa. Levantei os olhos para ele. E, pela primeira vez, desde o casamento, sorri. Estou acordada. E agora que estou, não vou dormir de novo. Acordar todos os dias com uma espécie de nó preso no estômago se tornou rotina. O tipo de ansiedade que não paralisa, mas empurra. Acordei antes do sol naquela manhã, envolta em uma claridade fria que atravessava a cortina do quarto. Tiago dormia ao meu lado, sereno, como se o mundo lá fora não estivesse em chamas ou talvez apenas o meu mundo estivesse. E mesmo assim, eu já não era a mesma mulher que engolia insultos em silêncio. Enquanto tomava o café com as mãos ainda trêmulas, recebi a mensagem que mudaria o rumo dos dias seguintes. Era de uma ex-amiga de Natália. Se quiser saber mais sobre o que ela fez no passado, me liga.
Mas me liga logo. Porque ela também está me ameaçando. Meu coração acelerou. Respirei fundo. Peguei o telefone. A ligação durou exatos 45 minutos. E, ao fim dela, eu estava em choque. Natália não era apenas uma pessoa tóxica. Ela era destrutiva. Isabela, a mulher do outro lado da linha, contou como minha irmã havia destruído o noivado dela 2 anos antes, fingindo ser amiga da noiva enquanto saía com o noivo escondida. Enviou-me fotos. Prints. Gravações. Eu vi o rosto de Natália, no mesmo tom debochado, dizendo coisas que pareciam saídas de um roteiro de filme de vilã. Ela brinca com as pessoas, disse Isabela, a voz trêmula. E se alguém tenta expor, ela vira o jogo. Sempre foi assim. Você é a primeira que está revidando. Aquilo me acertou fundo. Porque era exatamente isso. Eu estava revidando. E quando uma mulher deixa de ser a boazinha, ela se torna uma ameaça. Naquela mesma tarde, enquanto preparava o material para formalizar uma denúncia, ainda que simbólica, sobre as ameaças que minha irmã fazia contra mim e contra outros, recebi uma notificação no celular. Natália havia postado uma sequência de vídeos nos stories, claramente direcionados a mim, embora sem citar meu nome. Tem gente por aí tentando se passar por vítima para justificar o fracasso de uma vida sem brilho. Queridos, se alguém te diz que é caçada por todos, talvez o problema não seja o mundo, talvez seja ela. Seguida de um brinde. Um novo copo erguido. A risada da minha mãe ao fundo. Elas estavam juntas. Não me surpreendeu. Só me deu ainda mais certeza de que minha guerra não era só contra Natália. Era contra o padrão que minha família sempre perpetuou: humilhar a que não se encaixa, alimentar o ego da favorita, esconder os podres embaixo do tapete enquanto posam para fotos de Natal como se fossem uma família perfeita. Tiago viu meu rosto mudar ao assistir os vídeos. Não disse nada. Apenas segurou minha mão. Elas estão te provocando porque estão começando a perder, ele disse. E você sabe disso. Eu sabia. Mas saber não tornava mais fácil. Ainda assim, não parei. Comecei a montar uma espécie de dossiê. Nome por nome, situação por situação. Não para expor gratuitamente, mas para proteger a mim mesma de futuras tentativas de manipulação. Reuni relatos de outras vítimas das intrigas de Natália, organizei as informações, busquei aconselhamento jurídico. E em paralelo, algo mais começou a se formar em mim. Uma vontade de me reinventar. Por tanto tempo, minha vida orbitou em torno da validação da minha mãe. Dos olhares de julgamento da minha irmã. De uma tentativa desesperada de ser reconhecida como alguém digna. Mas agora, tudo aquilo era passado. Morto. Entregue ao fogo que elas mesmas acenderam. Comecei a pensar em escrever sobre tudo. Em dar nome às dores que carrego desde a infância. Em transformar aquela história não em escândalo, mas em libertação. Não para me vingar, ainda. Mas para curar. Foi então que, em uma noite aparentemente comum, Tiago chegou em casa com um envelope. Um papel sem timbre, mas com palavras frias e objetivas: estamos entrando com pedido de retratação por difamação pública. Natália estava processando a mim. Ela quer virar o jogo, murmurei, segurando o papel com as mãos trêmulas. Quer me fazer parecer a vilã. E vai tentar até o fim, respondeu Tiago. Mas não vai conseguir. O processo foi o início de uma nova fase. As intimações começaram a chegar. Audiências marcadas. Testemunhas convocadas. Era como estar sendo julgada por tentar sobreviver. Minha mãe apareceu como testemunha da filha preferida. Mentiu. Com frieza, afirmou ao juiz que eu sempre tive problemas de autoestima, que interpretava tudo como ataque, que minha irmã só fez uma brincadeira leve, que foi mal recebida. Minha filha mais velha é muito sensível. Sempre foi. Não aceita críticas, por mais inocentes que sejam. Naquele instante, no banco da frente da sala de audiência, com minha advogada ao lado, eu percebi algo que doeu mais do que todas as palavras ditas até então. Minha mãe não me amava. Ela me suportava. Me moldava. Me silenciava. Mas nunca, nunca me amou.
Depois da audiência, fui até o banheiro do fórum. Tranquei a porta e me olhei no espelho. Pela primeira vez, não chorei. Eu não sou o que elas dizem. Eu sou o que eu decidir ser a partir de agora, murmurei para o reflexo. A mulher do outro lado do vidro ainda tinha olhos marcados pelo cansaço, mas havia uma luz ali. Uma centelha. Uma chama que não seria apagada. Nos dias seguintes, outras cartas chegaram. Propostas extrajudiciais. Tentativas de acordo. Mas todas com o mesmo tom: retire suas acusações, peça desculpas, diga que se enganou. E eu disse não. Pela primeira vez, eu disse não a tudo que sempre me feriu. A resposta de Natália foi imediata: outra exposição pública. Desta vez, com um vídeo antigo, editado fora de contexto, em que eu, ainda na faculdade, dizia que jamais casaria por amor, mas sim por estabilidade. Era uma conversa de brincadeira, dita entre amigas, gravada sem meu consentimento. Mas agora, estava nas redes. Repostada, compartilhada. Viu só? Ela mesma admitiu. Gritavam os comentários. O telefone explodiu. A dor veio, sim. Mas junto dela, veio uma lucidez brutal: se eu sobrevivesse àquilo, eu sobreviveria a qualquer coisa. E eu sobreviveria. Porque a história ainda não havia acabado. E no fim, quem riria por último seria eu. Eu não soube que estava no fundo do poço até perceber que já não havia medo ali. Depois da exposição do vídeo editado, minha imagem virou meme, comentário de grupo, piada em corredor de empresa. Gente que nunca havia falado comigo se sentia no direito de julgar minha vida com base em segundos de um vídeo descontextualizado. Eu perdi contratos. Um deles, o mais importante da minha carreira até então, foi cancelado com um e-mail seco, que dizia: dadas as recentes controvérsias em sua vida pessoal, preferimos aguardar um cenário mais estável. Estável. A palavra soava como uma ofensa. Mas não foi a perda do contrato que me doeu mais. Foi a mensagem que recebi horas depois. Quem diria que um discursinho arruinaria tanta coisa, né? Natália. Como sempre, provocadora. Como sempre, impune. Tiago tentou me consolar. Disse que tudo era temporário, que a verdade viria à tona, que o tempo expunha os podres com mais eficiência do que qualquer esforço nosso. Mas o tempo não tinha pressa. E eu já estava cansada de esperar. Naquela noite, liguei para Isabela. A voz dela soava mais firme do que antes. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou. Tenho. Se for para cair, vou cair lutando. Na manhã seguinte, publiquei uma carta. Escrita à mão, digitalizada, assinada com meu nome completo. Sem mencionar Natália, sem citar nomes. Mas quem conhecia, sabia. Na carta, eu não me defendia. Eu contava. Contei o que foi crescer sendo chamada de feia, de errada, de insuficiente. Contei como minha mãe dizia que minha existência era um fardo, como minha irmã aprendia desde cedo que podia me usar como escada, como piada, como saco de pancadas emocional. Contei que o vídeo era real, mas que aquele momento não me definia. Que eu já havia acreditado sim que segurança era mais importante que amor, mas que depois conheci Tiago. E que ele mudou tudo. Que ele me viu quando eu mesma já não me enxergava. E mais importante, disse que, se ser chamada de caçadora de ouro significava ter sobrevivido às violências veladas da minha criação, então que assim fosse. Que me chamassem do que quisessem. Eu sobrevivi. Eu me levantei. E agora, ninguém mais me derrubaria. A carta viralizou. Mas não como Natália esperava. Mulheres começaram a me escrever. Mulheres que também tinham irmãs que as destruíam em jantares. Mães que nunca disseram um eu te amo. Noivas que tiveram seus momentos roubados por familiares invejosos. Mulheres que, assim como eu, aprenderam que não há dor mais cruel do que a que vem de quem deveria te proteger. E de repente, a narrativa virou. Eu não era mais o escândalo. Eu era o espelho. Mas Natália não aceitou. 2 dias depois, outro vídeo apareceu. Desta vez, um áudio. Falso. Manipulado.
Uma montagem tosca com minha voz, editada para parecer que eu planejava uma armadilha para me vitimizar e conquistar seguidores. Foi a gota. Minha advogada entrou com pedido de perícia. O processo virou caso público. As pessoas começaram a ver quem realmente estava por trás da perseguição. E então, minha mãe apareceu na minha porta. Não batiam palmas. Não ligavam antes. Mas ela veio. Preciso falar com você, disse, sem um fiapo de vergonha no rosto. Abri a porta. Fiquei ali, parada. Pode falar. Mas não entra. Ela hesitou. Nunca havia me visto assim. E acho que foi ali que ela percebeu, pela primeira vez, que me perdeu. Você está destruindo sua irmã. Ri. Um riso seco, vazio. Eu estou destruindo? Depois de tudo que ela fez? Depois do que você fez? Ela é sua irmã. Família é tudo que temos. Você nunca foi minha família. Você foi minha cadeia. E se veio até aqui esperando piedade, errou de endereço. Ela empalideceu. Você acha mesmo que vai sair dessa história por cima? Você acha que o mundo vai continuar te aplaudindo quando perceberem quem você realmente é? Já perceberam. E mesmo assim continuam. Porque, diferente de vocês, eu nunca precisei derrubar ninguém para me levantar. Ela foi embora em silêncio. E aquele silêncio foi o maior grito de derrota que eu poderia ter escutado. Nos dias seguintes, algo curioso aconteceu. Natália desapareceu das redes. Seus vídeos sumiram. O perfil da minha mãe foi trancado. E aos poucos, a sujeira que elas espalharam começou a ser lavada pela força do tempo e da verdade. A perícia confirmou, o áudio era falso. Fabricado com tecnologia rudimentar, facilmente desmontada. A denúncia virou crime. E agora, pela primeira vez, Natália enfrentava consequências legais. Mas isso ainda não era vitória. Vitória seria o que eu estava preparando em segredo. Algo que ninguém esperava. O salão do nosso casamento, que havia registrado os discursos e o vídeo, me enviou uma cópia completa da cerimônia, por e-mail. O vídeo inteiro, com áudio nítido, com cada reação, cada frase, cada olhar. Inclusive a plateia gargalhando. Eu decidi que faria algo com ele. Algo que marcaria minha posição no mundo. E eu sabia exatamente quando. O que me ensinaram desde pequena foi simples: engula. Fique quieta. Sorria, mesmo quando estiver sangrando por dentro. Porque mulher que responde é ingrata, é difícil, é exagerada. Porque filha que confronta a mãe é desleal. Porque irmã que não aceita as piadas está causando drama. Mas eu estava farta de engolir. Eu passei a vida pedindo desculpas por existir. E no dia do meu casamento, quando tudo que eu queria era viver meu momento, eles me jogaram a lama e brindaram em cima de mim. Agora, era minha vez. O salão estava cheio. Não para um evento social, mas para a apresentação de um documentário. Sim. Um documentário. Eu o chamei de A Noiva que Não Calou. Produzi cada segundo com o mesmo cuidado que dediquei ao meu vestido de noiva. Contei minha história como ela foi, sem floreios, sem cortes convenientes, sem mentiras. Reuni relatos de outras mulheres que viveram cenas semelhantes. Intercalei as imagens do meu casamento com entrevistas emocionantes, e sim, incluí trechos do vídeo original. A plateia, que incluía jornalistas, colegas de profissão, e nomes influentes do meio jurídico e social, assistia em silêncio, muitos com olhos marejados. E no fim, deixei o vídeo completo do casamento. Do início ao fim. Sem cortes. O discurso de Natália. A gargalhada da minha mãe. A frase é um parabéns, caçadora de ouro. E então, o momento em que Tiago se levanta. O silêncio. O vídeo dela no telefone. A humilhação retornando a quem a causou. Eu não precisava dizer mais nada. Ao acenderem as luzes, ninguém aplaudiu. Ninguém sorriu. As pessoas apenas ficaram de pé. Algumas vieram até mim, tocaram meu ombro, disseram palavras baixas como obrigada, por todas nós, você foi corajosa.
Naquela noite, o nome de Natália viralizou mais uma vez. Mas não por glamour ou ironia. Por crueldade. Ela tentou se defender. Gravou vídeos em que chorava, dizendo estar sendo massacrada injustamente. Pela primeira vez, sem maquiagem, sem controle da narrativa. Mas ninguém comprou sua nova persona. Porque agora ela tinha um nome sujo. E mais que isso, tinha marcas públicas de tudo que fez. A justiça seguiu seu caminho. A difamação, a falsificação de prova, o assédio moral, tudo foi reconhecido. Natália perdeu contratos, parcerias, convites. Tentou dizer que eu arruinei a carreira dela. Mas ela se esqueceu de que só havia mostrado quem ela realmente era. Minha mãe fez o que sempre fez, desapareceu quando a verdade veio à tona. Nenhuma ligação. Nenhuma carta. Nenhum pedido de desculpas. Ela não soube lidar com a vergonha. Nem quis. E pela primeira vez, eu não senti falta. A ausência dela era paz. Nos meses seguintes, publiquei um livro. O mesmo nome do documentário. Transformei dor em palavras. Ferida em força. O lançamento reuniu mulheres de todos os cantos. Mulheres que levaram tapas disfarçados de piadas. Mulheres que ouviram, por toda a vida, que não eram boas o bastante. E todas elas repetiam a mesma frase. A sua história é a minha também. Eu não queria que minha vida virasse bandeira. Mas virou. E com orgulho. Hoje, tenho uma filha. Ela ainda é pequena, mas já entende o peso das palavras. Quando me ouve falar sobre o passado, ela me olha com olhos grandes e diz: Mamãe, elas foram más com você, né? E eu respondo, com um sorriso leve: Foram, meu amor. Mas mamãe venceu. Porque venceu. E não foi vencendo com gritos, com escândalos ou baixarias. Foi vencendo com exposição, verdade e coragem. Venci quando não aceitei o silêncio como única resposta. Venci quando parei de tentar entender por que minha mãe nunca me amou e apenas segui em frente sem ela. Venci quando deixei minha irmã com as próprias sombras que ela mesma construiu, sem estender a mão como fiz tantas vezes no passado. E acima de tudo, venci quando deixei de ser espectadora da minha própria vida. Se tem algo que aprendi é que existe um tipo de mulher que incomoda. A mulher que não aceita ser silenciada. A mulher que, quando é empurrada para o chão, se levanta mais ereta do que nunca. A mulher que, mesmo machucada, encara o mundo nos olhos e diz: não vão me enterrar viva. Essa mulher sou eu agora. E ninguém mais me para. Fim.